Começou a gravação. Boa noite para todo mundo que está aí, cara. Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Na dúvida, você chama quem? Chama o fiscal, cara. Bora lá, hoje mais uma aula. Toda terça-feira, aula de constitucional e toda quinta, aula de direito administrativo. Terceira aula de direito constitucional. E hoje a gente vai ver um assunto super interessante, cara. Super interessante. Mas antes, olha aquela propaganda básica, aquele jabá. Segue o canal lá. Curte os vídeos, vê as aulas anteriores, tudo de graça, tudo aberto. Você que está no YouTube aí, comenta, compartilha, curte. Segue lá o professor no Instagram também, cara. Sandro.sntg, beleza? Beleza, olha aí, ó. Preparatório online, professor Sandro Santiago. Cara, hoje, a gente está gravando hoje, numa terça-feira, e o governador anunciou que contratou a FCC, né, para o concurso do Detran. Então, tem um monte de concurso aí que vai vir, além do CFO, TRT8, né? E TJAP, aí tem Detran, tem INSS, e tem muitos outros aí que a gente vai ver nesse segundo semestre. Então, vão ficar atento a esses, Politec, vão ficar atento a esses editais, e você vai direcionando a sua preparação para onde for pertinente, beleza? Mas a nossa aula ela é comum para todos esses concursos aí que estão aparecendo, cara. Não importa, o concurso que você vai fazer sempre vai ter direito constitucional, sempre vai ter direito constitucional. Bora lá, aula 3, direito constitucional, direitos de nacionalidade. Está lá no artigo 12 e artigo 13 da Constituição Federal. Todo mundo acha que é só no artigo 12, mas o artigo 13, que nunca é cobrado em prova, também é direito de nacionalidade. Até porque do artigo 14 começa direitos políticos, beleza? Bora correr, que a gente não tem muito tempo para essa aula. Uma aula rápida e aproveitar enquanto a internet está boa. Beleza. Bora falar um pouquinho sobre nacionalidade de forma geral. Nacionalidade, a gente, para não perder muito tempo com isso, a gente tem duas formas de aquisição de nacionalidade, né? E no direito brasileiro, essas duas formas, elas aparecem. No direito internacional também tem essas duas formas mais comuns. Nacionalidade chamada de originária e a nacionalidade derivada. A nacionalidade originária, ela é chamada de primária, primeiro grau, ou, como a gente conhece, um nacional nato de um país, beleza? É muito comum em prova, às vezes, na nacionalidade primária, de primeiro grau, originária, para ter como sinônimo brasileiro nato, por exemplo, né? Então, a gente não pode perder questão por causa de sinônimo. Já a derivada, presta atenção aí, ela é secundária, de segundo grau, ou o famoso brasileiro naturalizado, né? Esse primeiro quadro é só para a gente entender sinônimos de as duas formas de aquisição de nacionalidade. Lembrando que nacionalidade é um vínculo entre quem? Vínculo entre o indivíduo e um Estado. É um vínculo entre o indivíduo e o Estado, e é um vínculo jurídico. Não pensa que nacionalidade vai além do que é previsto na Constituição Federal. Os direitos de nacionalidade são direitos fundamentais, estão lá no rol de direitos fundamentais. E é o Estado soberano brasileiro, por exemplo, a República Federativa do Brasil, que decide quem são seus nacionais de forma originária e de forma derivada. Então, se estabelece um vínculo entre o Estado brasileiro e o indivíduo, para dizer se ele é brasileiro nato ou naturalizado. Show de bola? Essa parte é muito teórica, mas ela é tranquila. Presta atenção aí. Cara, ainda nessa parte introdutória, a gente precisa entender o seguinte: quem tem mais de uma nacionalidade, e é possível no direito brasileiro isso é importante a gente falar, porque pode ter uma questão de prova dizendo que o direito brasileiro não aceita alguém que tenha mais de uma nacionalidade, inclusive uma nacionalidade brasileira, e sei lá, uma derivada ou outra originária. O famoso polipátrida é aquele que tem mais de uma nacionalidade, e o apátrida é o que não tem nenhuma nacionalidade. O Brasil, ele aceita polipátridas. Então, é possível a gente ter um brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, que possua outra nacionalidade, seja ela originária ou derivada. É muito comum em prova dizer que o direito brasileiro, né, a Constituição não permite isso. A gente vai ver que, em alguns casos, é possível ter mais de uma nacionalidade, inclusive concomitante com a brasileira. Tranquilo. Bora seguir. Critérios. Esses são requisitos, critérios para se definir quem é o nacional de um país. Temos critérios relacionados ao sangue, não vou falar latim porque eu não sei falar,
Vocês estão falando aí em casa latim, são fluentes em latim, falem aí. E temos critérios relacionados ao território. É o ius solis, esse é mais fácil, né? O ius sanguinis, ao sangue, né? Para se definir um nacional, temos esses dois critérios. O Brasil, ele adota como critério preponderante o solo. É nacional do Brasil quem nasce no território nacional. É nacional de maneira originária a regra. Quem nasce no território nacional. Olha aí, ó. Essa é a regra no Brasil, regra do solo. É considerado nato quem nasce no território nacional. A gente vai ver que em questões de prova, e eu estou aqui para ensinar vocês a responder questões de prova, vocês têm que gravar o seguinte. Sempre quando vier uma historinha de alguém que nasceu em algum lugar, você já visualiza se essa pessoa nasceu no território nacional. Por quê? Porque a regra é que quem nasce aqui no território nacional é brasileiro nato. Beleza? Beleza, tranquilo. Só que, olha, temos o critério de sangue, né? O Brasil, a regra é o critério de solo. Quem nasce em território nacional da República Federativa do Brasil é brasileiro nato. Só que o nosso critério de solo, ele não é extremado, ele é temperado. Ele tem algumas pitadas de ius sanguíneo, de sangue, como são considerados natos, descendentes, pois possuem sangue brasileiro. Isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais lá para frente. Presta atenção. Segue aí na tela. Passa a slide. Ah, quase não passa. Passou o slide agora. No Brasil, deu-se a prevalência do critério de solo. Beleza? Não vai errar isso em prova. O critério adotado no Brasil é solo. Se falarem que é de sangue, ou se falarem que é misto, tá errado. O nosso critério é de solo. Com poucas exceções de sangue, né? Por isso que diz que o critério adotado no Brasil é o temperado. Temperado. A gente já vai ver por quê, beleza? Essa parte teórica ela é bacaninha, porque ela nos dá um panorama. E aí a gente já entra direto no texto constitucional, quando a gente faz o quê? A gente precisa entender quem são os brasileiros natos. Essa definição de quem são os brasileiros natos é só a Constituição que pode dizer, sabia disso? É um direito fundamental e, como é um critério jurídico entre o Estado e o indivíduo, é a Constituição Federal que determina o Brasil, no uso da sua soberania, é isso mesmo, no uso da sua soberania, decide quem são os seus nacionais. Afinal, a gente é um Estado soberano. Não é outro Estado soberano que vai determinar quem são os nacionais do país. É a Constituição Federal que vai fazer isso. Esse texto, alguns de vocês já devem estar estudando para concurso, já devem ter lido, já deve ter lido algumas vezes, né? Beleza? Beleza? Tranquilo? Chegou uma pergunta aqui no chat, né? Eu vou responder isso aqui. Professor, desculpa interromper, mas no rol dos direitos fundamentais, vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança, onde vem entrar direitos de nacionalidade, beleza? Cara, quando a gente fala em direitos fundamentais, só explicando para o colega, a gente pega do artigo 5º ao artigo 17. Tudo é direito fundamental. Então, a gente pega direitos e deveres individuais e coletivos, que estão no artigo 5º, que cita esse rol aí, vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança, direitos e garantias individuais, artigo 5º, direitos sociais, artigo 6º ao artigo 11, né? Direitos de nacionalidade, artigo 12 e 13, direitos políticos, artigo 14 ao 16, e partidos políticos, artigo 17. Quando eu digo que é um direito fundamental, é porque está do artigo 5º ao 17. O que não quer dizer que seja um direito ou um dever individual ou coletivo que está no artigo 5º, beleza? Tranquilo, é diferente. Mas os direitos e deveres individuais e coletivos do artigo 5º são direitos fundamentais. Ficou claro? Ficou tranquilo? Bora seguir aí, que eu vou ler o texto. Letra A, artigo 12, inciso 1, a linha A. Vou só ler o texto e depois eu vou trazer um esquema para a gente visualizar melhor. Quem são os brasileiros natos? É aqui que está o X de prova. Geralmente, a linha A e a linha B, elas são tranquilas, porque você consegue identificar na hora se é brasileiro nato. O X da questão, como eu falei, a dificuldade vai estar na linha C, e a gente vai ver por quê. Letra A, a linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Esse seu país, ele é importante a gente ter esse seu, esse pronome possessivo, né? Seu país.
Então, o pai ou mãe, os dois têm que ser estrangeiros, porque se nascer no território nacional e for filho de um brasileiro, ele é brasileiro nato, de qualquer forma. Para ele deixar de ser brasileiro nato, nascendo no território nacional, os pais, os dois têm que ser estrangeiros. Aí está no plural, não tá? Os dois pais, e eles não estão, têm que estar a serviço do próprio país. O CESP ele usa muito isso, de trazer exemplos de pais estrangeiros que estão a serviço, sei lá, de qualquer país, pais argentinos, mas que estão a serviço da Venezuela, por exemplo. Estão a serviço do seu próprio país? Não. Então, essa criança é brasileira nata, beleza? Beleza? O cara tá turistando, tá passando Macapá verão, veio em julho aí, conhecer Macapá, Fazendinha, Curiaú, e aí veio com a esposa grávida. Turistando, bicho, aqui na Fazendinha, né? Aí foi lá no Mercado Central, enfim, foi na banda. E aí, no meio da banda, nasceu uma criança, cara. Só que os pais, eles não estavam a serviço do próprio país. Nasceu em território nacional, brasileiro nada. É assim que você vai pensar em prova, beleza? Pensa logo assim, nasceu onde essa criança? O moleque nasceu onde? Esse monstrinho nasceu no Brasil, brasileiro nato. Ele só vai deixar de ser brasileiro nato se o pai e a mãe forem estrangeiros e estiverem a serviço do próprio país, beleza? Isso é muito comum acontecer com embaixadores, né? E quando eu falo a serviço do próprio país, é a serviço da administração pública do próprio país, pô, né? Vamos combinar, porque se vier uma empresa privada, eles não estão a serviço do próprio país, estão a serviço da empresa privada. Beleza? Beleza, professor, entendi. B, olha a linha B aí, ó. Nascidos no estrangeiro. Opa, vamos lá. Essa da linha A, o critério é de quê? De solo, porra. Eita, porra, olha ali. Critério de solo, pô. Nasceu no Brasil, não tá escrito aí? Tá escrito aí, cara, presta atenção. A linha B diz, olha, nascido no estrangeiro. Opa, já não é critério de solo. De pai brasileiro ou mãe. Pai ou mãe brasileiro. E aí eu destaquei em amarelo, porque não importa se é os dois, se é somente o pai ou somente a mãe. Basta que um seja brasileiro. Basta que um seja brasileiro. Olha, o moleque nasceu no estrangeiro. Nasceu fora do território nacional. Só que o pai dele ou a mãe dele é brasileiro. E aí, quando fala brasileiro, a Constituição não faz distinção se é nato ou naturalizado. Não faz distinção nenhuma. Pode ser um filho de um brasileiro naturalizado que nasça no estrangeiro, né? Mas esse naturalizado, ele está a serviço da República Federativa do Brasil. Se ele está a serviço da República Federativa do Brasil, e quando eu falo República Federativa, eu falo administração pública, né? Esse moleque, onde ele nascer, ele é brasileiro nato. Beleza? E a linha C, eu vou só dar uma lida, eu vou trazer o esquema. Nascido no estrangeiro, de pai ou mãe, mais uma vez o critério de sangue, né? Já que não nasceu no território nacional, mas é filho de um brasileiro, seja o pai ou seja a mãe, e seja esse brasileiro nato ou naturalizado. Só que, ao nascer no estrangeiro, o pai ou a mãe registrou esse moleque em repartição brasileira competente. Ou, presta atenção, o moleque não foi registrado em repartição brasileira competente e o pai e nem a mãe estavam a serviço da República Federativa do Brasil. E o que foi que aconteceu? Esse moleque, ele cresceu, virou maior de idade e veio residir no Brasil e aqui optou pela nacionalidade brasileira após atingida a maioridade. Beleza? Trazer um esquema para vocês não se perderem. Olha aí, cara. Olha esse esquema bonito na tela de vocês. Você que está aí, tira um print dessa tela e grava. Grava, que isso daqui vai resolver muita coisa. Tudo aquilo que está escrito se resume aqui. Beleza? A linha A, nascidos no Brasil. Essa é a regra. E os soli, né? Critério de solo. Mesmo que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu próprio país. Beleza? Os pais estrangeiros, eles não devem estar a serviço do próprio país. Do próprio. É muito comum turista, né? Turista vir para cá, o moleque nascer no Brasil, né? Tanto lugar para nascer, veio nascer no Brasil. Nasceu no Brasil, cara, você já pensa assim, é brasileiro nato. Por quê? Porque o critério adotado é o de solo. Solo, beleza? Eita, bati na câmera. Bora lá. Nascidos no estrangeiro, esses daqui estão na linha B e C. De pai ou mãe brasileiro, pai ou mãe. Primeiro,
Se esse pai ou essa mãe estiver a serviço do Brasil, brasileiro nato. Registrados em repartição brasileira competente, brasileiro nato. Ou que venham a residir no Brasil e optem depois da maioridade pela nacionalidade brasileira. A gente vai ver que o nome disso é nacionalidade dessa linha C, potestativa. Potestativa. Nacionalidade potestativa. É esse critério da linha C, a nacionalidade potestativa. Beleza? Beleza, professor. Presta atenção. Olha esse quadro que está na tela de vocês. Ele é importante. Porque ele faz um esquema geral sobre onde nasceu a criança e se precisa de mais alguma coisa para ser brasileiro nato. Presta atenção. Do artigo 12, olha aí, artigo 12, inciso 1º, a linha A. Nasceu no Brasil? Nasceu, é a regra. Filho nascido no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, né? Desde que não estejam a serviço do próprio país. É brasileiro nato? É. Precisa de alguma coisa, outra providência para ser brasileiro nato? Não. É automático, critério de solo, beleza? Já no artigo 12, inciso 1, a linha B, já nasceu no estrangeiro, né? Só que o pai ou a mãe, eles estavam a serviço do Brasil. E aí, precisa de mais alguma coisa? Não. É automático. O moleque já é automático. Esse molequinho, esse anjo que nasceu, ele é esse barrigudinho, ele é brasileiro nato. Basta que o pai ou a mãe estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Já a galera que é registrada em repartição brasileira competente, nasceu no Brasil? Não. Precisa de mais alguma coisa quando é registrado? Também não, é automático, cara. Isso é importante. As 3 primeiras possibilidades são de forma automática, não precisa de mais nada. O moleque é brasileiro nato sem precisar de mais nada. Entenderam isso? Já na parte final, aquele que atingido a maioridade vem residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira, nasceu no Brasil? Não. Mas ele precisa de mais alguma coisa? Sim. E aí, depois da maioridade, ele precisa optar. Optar. Lembrando que nacionalidade originária, ela é um vínculo jurídico. Então, você escolheu, por exemplo, ser brasileiro nato? Não. Isso é impositivo. Impositivo. Já nesse caso aqui, quando esse moleque, essa pessoa maior de idade, vem residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira, essa opção opera efeitos retroativos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, imagina só que a pessoa veio morar no Brasil com 21 anos. Né? 21 anos. Ao chegar aqui, ele era filho de brasileiro que nasceu no estrangeiro e veio morar no Brasil. Optou pela nacionalidade brasileira. Ou seja, ele se torna brasileiro nato desde o nascimento. Desde o nascimento. Isso é importante, porque esses efeitos, eles retroagem a data do nascimento. É como se a pessoa fosse brasileira nata desde o nascimento. Tranquilinho, bora seguir aí. Ó. Entendeu, mais brasileiro nato? Pode vir alguma situação de prova contando alguma historinha. Geralmente as questões de prova são historinha. Bora lá nos naturalizados, para a gente seguir um pouquinho, que ainda tem mais alguns detalhes para a gente, antes de fazer as questões. Primeiro, nacionalidade originária, você não escolhe, ela é impositiva. Ela é impositiva de um estado para o indivíduo. Já a naturalização, ou nacionalidade secundária, de segundo grau, né? Ou a famosa naturalização, ela precisa sempre, no Brasil, de expresso pedido. Precisa que quem queira se naturalizar, peça. Não há naturalização tácita. Que porra é essa? Naturalização tácita. Não é algo que você ganha, por exemplo, comprou uma Mapacap e ganhou uma nacionalidade brasileira. Não existe isso. Precisa a pessoa requerer a nacionalidade brasileira. Na naturalização é assim que funciona aqui no Brasil. A pessoa precisa requerer, ela precisa pedir, ela precisa fazer um requerimento. Entenderam? Porque em alguns países é possível que de forma automática a pessoa se torne naturalizada. Em algumas situações, por exemplo, casamento. Aqui no Brasil, se um estrangeiro casar com um brasileiro, jamais ele vai ser brasileiro naturalizado. Porque não há naturalização por casamento. Não há naturalização também pelo fato da pessoa ter filho brasileiro.
A pessoa pode ter um filho brasileiro, um estrangeiro, pode ter um filho brasileiro, e mesmo assim continuar sendo estrangeiro, porque ela só se torna brasileiro naturalizado se ela pedir e se ela cumprir os critérios da Constituição Federal e da lei. A gente vai ver isso que é possível, beleza? Não tem naturalização por filho, não tem naturalização por casamento, não tem naturalização tácita. Precisa de quê? Expresse o pedido, precisa de pedido, beleza? Segue aí o rol de possibilidade de naturalização da naturalização brasileira. Artigo 12, inciso 2. Artigo 12, inciso 2, a linha A e a linha B. Beleza? A linha A. Aos que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira. Cara, essa lei aqui é a lei de imigração. Não cai no nosso edital, né? Então, a gente não precisa saber o que diz a lei de imigração. O que a gente precisa saber com o texto constitucional é que é possível que alguém consiga atingir os critérios da lei de imigração e se tornar brasileiro naturalizado. Mas o que é importante na linha A é que, para os originários de países de língua portuguesa, precisa de residência de 1 ano somente, países de língua portuguesa, residência de 1 ano e idoneidade moral. A linha B, rapidinho. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. O nome dessa naturalização ela é a naturalização quinzenária. Quinzenária. Porque estrangeiros de qualquer nacionalidade, residindo há mais de 15 anos ininterruptos e que não tenham condenação penal, podem requerer a nacionalidade brasileira? Pode. E a gente vai ver nesse quadro o seguinte. Olha aí esquematizado para vocês. Essa naturalização quinzenária, ela é chamada de extraordinária. Já essa naturalização, pelos critérios da lei, falando, inclusive, dos originários de língua portuguesa, aqui está extraordinária, mas ela é chamada de ordinária. Conhece o compadre Washington? Não é ele que fala ordinária. Então, essa naturalização é ordinária, igual ao do compadre Washington, beleza? Vamos falar da extraordinária, da quinzenária. Essa é para estrangeiro de qualquer nacionalidade. Estrangeiro de qualquer nacionalidade, beleza? Se for, por exemplo, um filho de brasileiro, jamais ele pode ser enquadrado aqui na naturalização. Ele vai ser enquadrado lá na possibilidade de ser brasileiro nato. Sempre. Sempre. Entenderam isso? Se o moleque for filho de brasileiro, tiver na questão dizendo que ele é filho de brasileiro, nunca ele vai se enquadrar aqui na parte de naturalização. Sempre ele vai se enquadrar em nacionalidade originária, brasileiro nato. Beleza? Isso daqui é para estrangeiro de qualquer nacionalidade que não tenha um pai brasileiro, pai ou uma mãe brasileira. Essa turma precisa residência há 15 anos de ininterrupto e sem condenação penal. E tem que requerer a nacionalidade brasileira. O que é importante a gente ver aqui? Se o Estado brasileiro receber um requerimento de um estrangeiro de qualquer nacionalidade, um chinês, está aqui há mais de 15 anos, e não tem condenação penal, o cara foi lá e pediu a naturalização brasileira. O Estado brasileiro pode negar, pode fazer essa negativa desse requerimento. Nesse caso aqui, não pode o Estado brasileiro negar. É um direito subjetivo da pessoa. É um direito subjetivo, sabia disso? Caso a pessoa requeira a nacionalidade brasileira, cumprindo os requisitos da Constituição Federal, o Estado brasileiro é obrigado a dar essa naturalização para essa pessoa. Já no caso aqui da ordinária, né, o Estado brasileiro ele não é obrigado a dar. Não é direito subjetivo da pessoa. Até porque tem alguns critérios que não são objetivos. Olha, por exemplo, o que significa idoneidade moral? Sei lá, pode significar qualquer coisa. Quem vai avaliar isso é o Estado brasileiro. Para esse originário de língua portuguesa, que precisa só de 1 ano de residência, né, e ter idoneidade moral, se ele requerer a nacionalidade brasileira de forma secundária, o Estado brasileiro pode negar? Aqui o Estado brasileiro ele tem discricionalidade. Discricionalidade. Eita, palavra grande. Discricionalidade para negar ou não a nacionalidade brasileira. Já aqui na extraordinária, aquele de residência de mais de 15 anos, é um ato vinculado.
Estado não pode negar essa nacionalidade brasileira. Show de bola? Tranquilo. Segue aí, ainda tem mais coisa. Portugueses. Isso daqui está lá na Constituição Federal. Portugueses equiparados, é chamado portugueses equiparados, né? Como assim, professor? Equiparado? Equiparado a quem? A brasileira. Pô. Olha aí o texto constitucional. Que é no parágrafo 1º. Artigo 12 é o parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade a favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Os casos são esses daqui e a gente vai ver daqui a pouco. Essa reciprocidade em favor de portugueses não quer dizer que o português ele se torna brasileiro. Ele é português, só que ele se equipara em direitos ao brasileiro. É só uma equiparação. E tem que haver reciprocidade. Beleza? Tem que haver reciprocidade em favor de brasileiro. Tranquilo? Palhaçada, para entrar lá é a maior frescura. Ih, rapaz, não sei, nunca fui em Portugal. Se eu fosse em Portugal, eu teria como dizer, mas não sei. Mas, por exemplo, se for dado reciprocidade em favor de brasileiros, né, lá em Portugal, o Brasil vai dar para os portugueses uma reciprocidade também, direitos inerentes brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Que diabo é salvo os casos previstos na Constituição? Tem algumas situações em que a Constituição Federal ela vai diferenciar brasileiro nato e naturalizado. Quem tem a nacionalidade brasileira. A Constituição ela diz assim, olha, falhou a internet. A Constituição ela diz assim. Falhou aí para vocês? Apareceu aí para vocês? Ela diz o seguinte, olha, parágrafo 2º, cara. O parágrafo 2º da Constituição do artigo 12 diz o seguinte, olha, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. A lei não pode, mas a Constituição pode. Inclusive, a Constituição traz no parágrafo 3º uma distinção, claro, muito famosa, que são os cargos privativos de brasileiro nato. Mas é só isso que a Constituição traz? Não, ela traz outras, e a gente vai ver daqui a pouco. E cai muito em prova relacionada a essa parada de nacionalidade. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Está lá no parágrafo 3º do artigo 12. Isso daí, a galera sabe de cor e salteado isso daqui, né? São privativos de brasileiro nato o do presidente da República, o do vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, né? O ministro do STF, todos eles, são 11. Por que os 11 ministros do STF têm que ser brasileiro nato? Esses 4 aqui, eu vou limpar aqui, ó. Esses 4 primeiros estão na linha sucessória de quem? Do presidente da República. Essa turma está na linha sucessória do presidente da República. O primeiro presidente tem que ser brasileiro nato. O seu vice-presidente tem que ser brasileiro nato, porque ele pode substituir o presidente em caso de impedimento, né? O presidente da Câmara é o próximo na linha sucessória. O presidente do Senado, caso falte o presidente, o vice, o presidente da Câmara, assume o presidente do Senado. E o presidente do STF também está na linha sucessória. Como a gente não sabe quem será o presidente do STF da vez, os 11 ministros do STF têm que ser brasileiro nato. Beleza? Beleza. Esses aqui de baixo, membro da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa, e aqui eu falo que o ministro é da Defesa, porra. Não é ministro da Justiça, não é ministro das Relações Exteriores, não é ministro do Trabalho, não é ministro de porra nenhuma, é o ministro da Defesa. Essa turma está relacionada ao quê? Segurança nacional, cara. Há interesses nacionais no mundo diplomático, no mundo da segurança, né? Interesses nacionais relacionados à segurança interna e externa do país, né? Carreira diplomática tem que seguir os interesses nacionais, por isso brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas é a mesma coisa, tipo, com a guerra, essa galera vai para a guerra, tem que seguir os interesses nacionais. E o ministro da Defesa, que foi incluído por uma emenda constitucional de 1999, isso não estava no texto constitucional, e foi colocado justamente porque as Forças Armadas se subordinam tanto ao presidente quanto ao ministro de Estado da Defesa. O único ministro de Estado que precisa ser brasileiro nato é o ministro de Estado da Defesa.
E aí fica na tela de vocês aquele famoso mnemônico. Eu não gosto de dar mnemônico. Mas eu sei que vocês gravam assim, pô. mp3.com, né? Ministro do STF, presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, membro das carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Outra coisa, é oficial das Forças Armadas, pô, não é oficial da PM. Você vai fazer o concurso de CFO, pode estar escrito onde tiver, lá na legislação infraconstitucional da carreira, pode estar escrito na Constituição do Estado da Amapá, que membro do CFO tem que ser brasileiro nato. Mas, como a gente está fazendo uma aula de Constitucional, Constituição Federal, você tem que saber que é um membro oficial das Forças Armadas. Ocupante de cargo de oficial das Forças Armadas. O que é a Força Armada, pô? É Marinha, Exército e Aeronáutica, né, cara? Marinha, Exército e Aeronáutica. É a famosa mãe, né? Eu coloquei ao contrário aí, né? MEA. Mas é a mãe, Forças Armadas. Professor, e aí? O que é que eu respondo na prova de oficial? Se perguntar se o cargo privativo de oficial da PM do bombeiro é de brasileiro nato. Depende. Depende por quê, professor? Depende. Se tiver no bloco direito constitucional, tá errado. Por quê? Porque não tem essa previsão no texto constitucional. Professor, se tiver no bloco de legislação específica da PM do bombeiro, aí tá certo. Porque tá lá no texto da Constituição Federal e tá no texto da lei de carreira, né? Mas, se a gente for fazer uma análise desse texto, ele é inconstitucional. Inconstitucional. Sabe por quê? Porque só a Constituição Federal pode prever a diferenciação entre brasileiros, né? Eles sejam natos ou naturalizados. E uma diferenciação que ela faz é do oficial das Forças Armadas, né? Mas não fala de oficial da PM, não, pô. Oficial da PM pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Não vou aprofundar aqui com vocês, porque não é o momento que a gente ia falar de controle de constitucionalidade. Fica para outra aula. Quando a gente for falar de poder judiciário, eu uso esse exemplo do brasileiro nato. Tranquilo? Tranquilo. Olha, grava aí, ó. Grava aí os cargos privativos de brasileiro nato. Essa é uma diferenciação que a Constituição faz entre brasileiros. Algum brasileiro naturalizado pode ocupar esse cargo? Não. E é importante a gente falar aqui também, ó, presidente do Senado, presidente da Câmara. Pergunta de prova. Um brasileiro naturalizado pode ser deputado federal ou senador? Hein? Deputado federal ou senador? Pode. Um brasileiro naturalizado ser deputado federal ou senador? Pode, pô. Né? O que ele não pode é esse naturalizado ser presidente da Câmara e presidente do Senado, que, por acaso, é um deputado e um senador, respectivamente, né? Tranquilo, fiz os alertas para vocês. Esse tema aqui, brasileiro nato, ele é muito conjugado também com direitos políticos, né? Quando ele se pergunta, por exemplo, um deputado, aí tem que saber a idade mínima para eleger um deputado. Sério, está lá no artigo 14, eu acho, 14. Segue aí. E aí, trago isso daqui que é na parte de direito de nacionalidade. A diferença que a Constituição faz entre brasileiros natos e naturalizados. Essa diferença vem em alguns pontos da Constituição. O primeiro ponto está lá no artigo 5º, inciso 51, quando fala da extradição, cara. Primeira coisa, brasileiro nato pode ser extraditado? Nunca, né? Pelo Brasil, nunca. O Brasil nunca vai extraditar um brasileiro nato, né? Se o brasileiro nato cometeu um crime no estrangeiro e o Estado estrangeiro pede a extradição desse brasileiro nato, o Brasil nunca vai extraditar esse brasileiro nato, beleza? Só lembrar do Robinho, né? O Robinho tá aí, de boa aí no Brasil, tá condenado na Itália, só que o Brasil nunca vai extraditar um brasileiro nato, né? Se o Robinho vier comentar um vídeo, não me processe, que foi só um exemplo para a prova aqui, para o pessoal não errar, né? O pessoal não errar na prova, o pessoal aqui de Macapá, beleza? Já o naturalizado, ele pode ser extraditado? Pode, em duas situações, e aí tem que saber, cara. Essa é uma diferenciação clássica, que cai muito em prova. Crime comum praticado antes, porra, não é depois, não, é antes. O crime comum é antes. E comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O famoso tráfico de drogas, né? Então, presta atenção aí. Brasileiro nato nunca pode ser extraditado. Nunca, né? Já o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes, e tráfico de drogas, não importa se é antes ou depois. Beleza? Beleza. Tem outra diferenciação? Tem. Relacionada a cargos públicos. Esse que a gente viu agora, cargos privativos de brasileiro nato. Tem outra? Tem função pública. Lá no Conselho da República tem 6 integrantes que devem ser brasileiros natos, né?
Ou seja, brasileiro naturalizado não vai participar do Conselho da República. E lá na posse de empresa jornalística, tem o seguinte, ela é privativa de brasileiro nato, ou, se for naturalizado, ele tem que ter mais de 10 anos de naturalização. Professor, isso não cai em prova. Pois cai, cara. Pois cai. Essa diferenciação aqui cai muito em prova. O mais comum é cair extradição e os cargos privativos de brasileiro nato. Mas você tem que saber essa parte do Conselho da República e de empresas jornalísticas, porque é uma diferenciação entre brasileiros, que só a Constituição pode fazer. Beleza? Tranquilo? Sem drama. Então, bora lá. O que tem mais? Perda da nacionalidade, para a gente já ir para resolver as questões. A nacionalidade brasileira pode ser perdida? Pode. Quando? Em algumas situações. O naturalizado ele pode perder a nacionalidade brasileira quando ele tiver cancelada a naturalização por sentença judicial. Sentença judicial, isso é importante. Estou fazendo alerta para você aqui, porque esse naturalizado ele só perde por sentença judicial. Quem dá uma sentença judicial, pô? É um juiz, pô. É um juiz. É um juiz, né? Não é, né, processo administrativo, decisão administrativa, é um processo judicial. Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Professor, se o naturalizado matar alguém depois da naturalização em outro país e voltar para o Brasil, o país onde ele cometeu o crime pede extradição? Não, cara, presta atenção. Vamos tentar entender. O texto constitucional, ele diz assim, ó, naturalizado, crime comum praticado antes da naturalização. Antes, né? Se o crime for depois da naturalização, não vai haver extradição, porque não tem essa previsão constitucional. Sabia disso? Não tem essa previsão constitucional. Não há previsão constitucional do crime praticado depois. Se o crime for praticado depois, cara, tem aí umas regras de direito internacional de responsabilização ou tratados de responsabilização, tratados internacionais, que aí o Brasil deve seguir, né? O cara vai ser punido aqui, tal, blá, 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 essas coisas. Isso não é direito constitucional, isso é direito internacional. Só que a gente deve ficar atento ao texto constitucional. Esse naturalizado, ele precisa praticar o crime comum. Isso é um crime comum, homicídio, né? Antes ou depois, é só no tráfico de drogas. Não tem como esse Estado estrangeiro pedir extradição. Extradição, né? Fica cabreiro com isso daí. Não complique em prova, pô, porque na prova pode vir uma situação problema dela, disso daqui, pode vir uma situação problema e você ter que identificar conforme o texto constitucional. O texto constitucional diz isso daí? Não. Isso é regra de direito internacional que o Brasil vai se resolver. Pode ter uma regra de direito internacional que se extradite esse brasileiro naturalizado por um acordo nacional? Pode, mas isso daqui a gente não entra no direito constitucional. Tranquilo? Tranquilex. Bora lá, olha. É uma possibilidade. Uma vez me perguntaram isso em sala. Professores, olha, no texto constitucional não fala nada. Se não fala nada, a gente não vai inventar. E o examinador não vai te perguntar isso. Porque no texto constitucional ele é omisso. O Brasil resolve isso através de tratados internacionais que ele celebra. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. E, uma coisa, não se confunde extradição com expulsão. É outra coisa. Expulsão é de estrangeiro, né? Que está com atividade nociva ao interesse nacional, né? Não a perda da nacionalidade do naturalizado. É o estrangeiro, que não é bem quisto que no Brasil ele é expulso. Pô. Só que fica cabreiro que a pessoa, para ser expulsa, ela não pode ter filho brasileiro. Isso é tudo regra lá do STF, que a gente, relacionado a isso, que a gente não aprofunda aqui no direito constitucional, fica cabreiro. Isso a gente estuda muito em direitos humanos, essas coisas, então, complicado. Beleza? Beleza. Vou seguir aqui. Voltando aqui para essa parte da perda da nacionalidade, o brasileiro pode perder a sua nacionalidade, seja ele nato ou naturalizado, pode. O naturalizado, quando ele tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, isso é importante, porque se uma sentença judicial cancelar a nacionalidade do brasileiro naturalizado, ele pode fazer outro processo de naturalização. Se ele perdeu a nacionalidade através de uma sentença judicial,
ele pode, tá, beleza, perdi, vou fazer outro pedido de naturalização brasileira. Ele pode, ele vai conseguir, ele não vai conseguir. A única forma dele readquirir a nacionalidade brasileira, afinal, foi uma sentença judicial, é através de uma ação rescisória. Professor, isso cai em prova? Cai, cara. Isso cai em prova. E eu estou aprofundando, porque a gente está se preparando para um cargo de nível superior, CFO, TRT, então, pô, TRT é o que mais cai isso daqui. TJAP, então, cara, tem que se preparar, tem que aprofundar nesse ponto aqui. Esse brasileiro naturalizado, quando ele perde essa nacionalidade brasileira, através de uma sentença judicial, ele não recupera fazendo outro pedido. É só através de uma ação rescisória. Que tipo de ação rescisória? Ação rescisória é uma ação judicial que desconstitui uma sentença judicial. Beleza? Beleza, só assim. Só que, olha, esse caso aqui, tanto o nato naturalizado pode perder a nacionalidade brasileira se adquirir outra nacionalidade. E é adquirir de forma voluntária. Adquirir de forma voluntária. Essa perda, ela é automática. Automática. Como diz a minha avó, a porta de saída é serventia da casa. Só diz, porra, eu não quero mais ser brasileiro, não. Não quero mais ser brasileiro. Beleza? Professor, onde é que consegue essa ação rescisória? Cara, depende. O juiz federal é o juiz responsável por julgar assuntos relacionados à nacionalidade, né? Porque cabe à União legislar sobre nacionalidade. Então, é o juiz federal responsável por julgar isso. Se é uma sentença de um juiz federal, é o tribunal respectivo desse juiz federal que vai julgar. O professor pode chegar ao STF? Pode. Né? Através das vias recursáveis, pode chegar ao STF. Tranquilo? Quem julga extradição é o STF. E aí sim começa, é uma ação originária do STF. Extradição. A perda da nacionalidade é um juiz federal. Tanto questões relacionadas à nacionalidade. Juiz federal. Beleza? Beleza? Cara, essa parte aqui de adquirir outra nacionalidade é de forma voluntária. Isso é importante porque tem uns exemplos em prova muito doidos, né? Tinha uma brasileira, isso é muito comum, professores darem esse exemplo e caem em prova, que foi para os Estados Unidos e lá adquiriu a nacionalidade norte-americana, né? Ela se tornou norte-americana de forma voluntária. Chegou lá, ela casou com um cara, né? Com um norte-americano e adquiriu a nacionalidade norte-americana. A partir do momento que ela adquiriu a nacionalidade lá de forma voluntária, ela perdeu a nacionalidade brasileira. O que foi que ela fez, cara? O que foi que ela fez? Ela matou o bicho. Ela matou o marido. Matou o marido e fugiu para o Brasil. Fugindo para o Brasil, os Estados Unidos dizem, manda ela para cá, que eu quero, né? Afinal, ela cometeu um homicídio de um nacional nosso. Né? Extradita ela para cá, para os Estados Unidos. Como começa no STF o julgamento de extradição, né? O STF decidiu, disse, olha, como defesa, ela disse, não, pô, eu sou brasileiro nata, não posso ser, não posso ser extraditado. O STF disse, não, cara, a partir do momento que você adquiriu outra nacionalidade, você automaticamente perdeu a nacionalidade brasileira. E essa adquirir outra nacionalidade é de forma voluntária, foi o que aconteceu com ela. E aí, mandou extraditar. Tranquilo? Tranquilo. Mas tem situações que o brasileiro, seja ele nato, né, e naturalizado, não perde a nacionalidade, tem aqui, ó, quando ele adquirir outra nacionalidade, e a exceção são as seguintes: reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou seja, a lei estrangeira reconhece a nacionalidade originária, ou seja, imagina só que a lei estrangeira, a lei da Itália, reconhece para esse brasileiro nato, que ele também é italiano nato, como é a reconhecimento de duas nacionalidades de forma originária, esse brasileiro ele não perde. Vocês perceberam que essa aqui não é voluntária? Foi a lei que reconheceu a nacionalidade originária. Já lá na perda da nacionalidade, por adquirir outra nacionalidade, a gente tem voluntariedade. Aqui não tem voluntariedade. E aqui, nessa outra aqui, ó, nessa outra, imposição de naturalização como condição de permanência. O Estado estrangeiro diz assim, olha, você quer permanecer aqui no território, então você tem que se naturalizar.
Imagina um brasileiro em um território estrangeiro e, como condição de permanência, o Estado diz, olha, precisa se naturalizar. E agora? Precisa adquirir a nossa nacionalidade. Esse brasileiro, ele perde a nacionalidade brasileira? Não. Porque isso daqui é uma imposição, é imposto. Né? Não é voluntário. E também, olha, imposição para a permanência no território ou para o exercício de direitos civis. Exercício de direitos civis é muito amplo. Pode ser qualquer coisa. Sei lá, para casar, a pessoa tem que se naturalizar. Para trabalhar, né? É muito comum acontecer com o jogador de futebol. Para ele exercer a profissão, ele precisa se naturalizar. Né? Isso acontece muito com esse jogador de futebol. Por exemplo, o Neymar, ele tem várias nacionalidades. Ele é brasileiro nato, mas ele é espanhol naturalizado, ele é francês naturalizado. Porque esses países eles possibilitam que, para a pessoa trabalhar, ela consiga, para exercer os direitos civis, adquirir a nacionalidade brasileira, a nacionalidade de lá. Mas a gente precisa saber a regra de lá? Não. A gente precisa saber que, para exercício dos direitos civis, né, essa pessoa ela não perde a nacionalidade brasileira. São duas formas impositivas, né, porque é diferente da voluntariedade. Tranquilo? Gravou essas exceções? Isso cai muito em prova. Se perguntar em prova, sempre que o brasileiro adquirir outra nacionalidade, ele perde, está errado, porque tem algumas exceções. Quando reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, imposição de naturalização como condição de permanência e para o exercício de direitos civis. Tranquilo? Tranquilo. E aí, para fechar essa parte de nacionalidade, direito de nacionalidade, tem o artigo 13, bicho. Professor, existe o artigo 13? Existe, olha aí, ó. Ele não cai muito em prova, mas eu vou dar uma lida para vocês, para depois não dizer se cair numa prova, né? Se, porra, esse professor não falou dessa porra aí. Presta atenção, artigo 13, olha. Ninguém deve ter lido isso na vida, que está aí online agora, que está assistindo no canal. Olha aí, artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Vocês já leram isso em algum lugar? Ah, eu já li. Olha o mentiroso. Tá mentindo aí, né? Não leio, cara. Ninguém leu o artigo 13. Só passou o olho, né? Depois já esqueceu. Mas olha, literalidade. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Bicho, nunca vi cobrar isso daqui em prova, né? Parágrafo primeiro. São símbolos da República Federativa do Brasil. A bandeira, tá aqui, ó. O hino. Não sei como a gente colocou o hino aqui. Você sabe cantar o hino, mas tá aí, representando o hino. As armas, tá aqui, ó. O selo nacional. Beleza? Professor, tem que saber isso? Não, pô. Não. Tem que saber não, é só dar uma lida. Os estados, o DF e os municípios poderão ter símbolos próprios. Beleza, cara. Constituição, sei lá, porque ela traz isso daí. Mas trouxe, né? Aí, o que é importante? A gente dominar o artigo 12, pô. O artigo 12 a gente tem que dominar e todas aquelas nuances por lá. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Podemos seguir? E aí, a minha dica para vocês de sempre, né? O que a gente precisa fazer? Todos os dias. Resolver questões, lógico. Vou tomar aquela água rapidinho e já já eu volto. Voltei, pô, voltei, tô de volta. E aí fica a minha dica para vocês. Esse é um assunto simples. A gente não precisa complicar. Questões de prova, ela sempre tem a mesma estrutura. Sempre traz uma historinha que a gente precisa identificar a nacionalidade do caboclo. Bora lá? Resolva a questão do dia. Olha essa daí, 2022, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, técnico de nível superior, né? Prova de 2022 da FGV. FGV vai ser a banca do concurso do TEJAP. Escuta o que eu estou falando. João, nascido no território do país Alfa, enquanto seu pai ali atuava como embaixador da República Federativa do Brasil. Beleza. Tá, quando você começa a ler uma questão de nacionalidade, você pensa assim, João, esse bendito, João, na FGV sempre é o João. Nasceu onde, bicho? Ele nasceu no Brasil? Não, pô, ele nasceu no estrangeiro. Ele nasceu no estrangeiro. Você pensa, opa, não, ele não é brasileiro nato. É assim que você tem que pensar. Então ele não é brasileiro nato, porque é brasileiro nato quem nasce no território nacional. Ele nasceu no estrangeiro. Enquanto seu pai, bora ver, ali atuava como embaixador da República Federativa do Brasil. Eita, caramba. Falou se o pai era brasileiro ou não era? Não falou.
Só que esse pai não importa. Ele está a serviço da República Federativa do Brasil. O João é o quê, cara? Hein? O João, se esse pai dele está a serviço da República Federativa do Brasil, não importa se ele é brasileiro ou não é brasileiro, mas ele está a serviço da República Federativa do Brasil, o João é brasileiro nato. Ele precisa fazer mais alguma coisa, não precisa fazer nada. Beleza. Jamais tinha ingressado no território brasileiro. No entanto, ao completar 20 anos de idade, foi acusado e condenado pela prática no território do país alfa do crime de homicídio doloso. O safado, pilantra, matou, não foi? Para evitar ser preso, o que ele faz? Ele foge para o Brasil. A galera sempre foge para o Brasil, né? Matou lá fora e foge para o Brasil. Caso seja formulado pelo país alfa pedido de extradição de João, a República Federativa do Brasil deve, estando presentes os demais requisitos exigidos. Isso é importante, porque você precisa saber a regra do Brasil, pô. Não precisa saber a regra de outro país, não. Tanto que a questão fala, olha, a República Federativa do Brasil deve, estando presentes os demais requisitos exigidos, fazer o quê? Deferir esse pedido de extradição ou indeferir? Como a gente já sabe que ele é brasileiro nato, ele deve... A República Federativa do Brasil é o quê? Indeferir, pô. Porque brasileiro nato nunca pode ser extraditado pelo Brasil. O brasileiro nato pode ser extraditado por outro país de forma passiva, né? Ou seja, o cara foi pego lá na Argentina, mas ele cometeu um crime no Chile. A Argentina pode extraditar o brasileiro nato para o Chile? Pode. O que não pode é o Brasil, né? O que não pode é o Brasil extraditar o seu próprio nacional nato. Tranquilo? Tranquilo. Letra A, deferi-lo, pois João é nacional do país alfa, sei lá se ele é nacional do país alfa. Qualquer questão de prova que fale, fulano é nacional da Argentina, fulano é nacional do país alfa, fulano é nacional da Polônia, da China, tá errada. Porque você sabe a Constituição da Polônia, da China, do país alfa. Como é que eu vou saber se esse cara é nacional de lá, cara? Hein? Como é que eu vou saber? Não vou saber. Você precisa saber a Constituição Federal do Brasil, pô. Né? Você precisa saber a Constituição Federal do Brasil, né? É isso que vai ser cobrado em prova. Você precisa saber essas regras que a gente viu agora. Se disser que o bicho é nacional do país alfa, eu sei lá, bicho, essa porra. Eu sei que brasileiro, ele pode ser ou pode não ser. Letra B, indeferi-lo, pois é vedada a extradição de brasileiro nato, corretinho, seja brasileiro nato. E a gente viu as regras. Olha, vocês prestaram atenção? Extradição tá lá no artigo 5º, pô. E é cobrado aqui em questões de nacionalidade. Bicho, tem que saber isso daí, ó. Letra B está correta. O pedido tem que ser indeferido, pois ele é brasileiro nato, bicho. Não se extradita brasileiro nato. C, deferi-lo, já está errado. Em razão da gravidade do... em razão da gravidade do crime praticado, apesar de ser João brasileiro nato, não tem dessa, pô. Olha o crime do Robinho aí praticado. Foi um crime muito grave, não foi? Foi um crime gravíssimo. Só que aí o Brasil vai extraditá-lo. Nunca, pô. Não vai extraditar nunca. Não importa a gravidade do crime. Se o cara é brasileiro nato, já era. Letra D, deferi-lo, desde que o país alvo assegure a reciprocidade em favor da República Federativa do Brasil. Nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Isso daí não está na Constituição Federal. Isso daí é regra de acordo internacional. Né? O nosso parâmetro é a Constituição Federal, pô. Meu cabreiro. E não existe essa parada aí de deferir havendo reciprocidade. Letra E, indeferi-lo, pois a extradição somente seria cabível em se tratando de tráfico ilícito? Não, pelo contrário. É possível extraditar um brasileiro naturalizado por crime comum praticado antes da naturalização. Esse somente aqui, ele é terrível em prova. A FGV, geralmente, ela coloca, eu sempre alerto isso, questões da FGV, 3 para um lado e 2 para o outro. 3 para um lado e 2 para o outro. Olha, tem 3 deferi-lo e tem 2 indeferi-lo. Aí você pensa, pô, deferi-lo tem mais alternativas. Então deve ser a correta. Aí você fica com medo de marcar o indeferi-lo, né? Que tem só 2. E é justamente numa delas que está a resposta correta. Correta dessa primeira é a letra B, de banco, né? B de banco, que você vai fazer o consignado. 2. Olha a segunda aí. Segunda, cara, delegado de polícia do Amazonas de 2022 da FGV. Olha o tamanho dessa questão, cara. Já dá até preguiça só de ler, né? Marie, olha aí, Marie, cidadã francesa, né? Empregada de um conceituado laboratório farmacêutico privado,
estava trabalhando em território nacional. Quando conheceu o John, cidadão inglês, que trabalhava na mesma empresa. Os dois se casaram e desse relacionamento nasceu Matthew. Tendo a família deixado o território nacional logo após o nascimento, fixando a residência na Alemanha. Presta atenção, o Matthew, né? O Matthew, ele é o quê, bicho? É isso que tem que identificar. Ele é o quê? Fala aí. Ele nasceu no território nacional de pais estrangeiros, né? De pais estrangeiros. Esse pai, essa mãe dele, eles estavam a serviço do seu próprio país? Não, cara, estavam trabalhando na porra de um... Deixa eu ver onde é. Conceituado laboratório farmacêutico privado. Se os pais não estavam a serviço do seu próprio país, esse moleque é brasileiro nato. É isso que você tem que identificar em prova. Deixa eu ver. Apesar de nunca mais ter retornado ao território brasileiro, Matthew era familiarizado com a cultura e acompanhava diariamente as notícias do Brasil. Coragem, né? Mas ele queria, né? Ao completar 21 anos, olha, eita, não tem idade, nunca tem idade em questões de prova, nunca tem idade por acaso. Escuta o que eu estou falando para vocês. Nunca tem idade por acaso. Aí está dizendo 21 anos, né? 21 anos. Então presta atenção, 21 anos. Consultou um advogado a respeito da possibilidade de concorrer a cargo eletivo de deputado federal. Ele não quer ser deputado federal no Brasil. Foi respondido corretamente que, primeiro, ele é brasileiro nato, ele tem a nacionalidade brasileira. Olha, essa questão é difícil. Tem, não tem? Ser brasileiro é uma condição de elegibilidade? É, professor. Está lá no artigo 14. Acho que é o artigo 14, não sei. Está por ali do artigo 14 para frente. Acho que é 15. Enfim, ser brasileiro, ter a nacionalidade brasileira é uma condição de elegibilidade. Beleza. Só que tem que cumprir outros quesitos com a idade mínima, né? Tem que ter a idade mínima. 21, 18, não, deixa eu ver aqui. 35, né? 35, 30, 21, 18. 35 anos. Quem é que tem que ter a idade de 35 anos? Estou explicando outro assunto. Presidente da República, senador e vice-presidente, né? 30 anos. Governador e vice-governador. 21 anos. 21 anos está aqui. Está aqui o cara. Né? Deputado precisa ter 21 anos. Deputados, prefeitos e juiz de paz. 18, vereador. Beleza. O Matthew, ele pode se eleger deputado? Pode, ele tem a idade mínima. Então, bora lá. Letra A. Somente brasileiros natos poderiam preencher as condições de elegibilidade e Matthew era estrangeiro? Não. Matthew é brasileiro nato. Então, ele não é estrangeiro. Tá errado. Letra B. O Matthew era brasileiro nato. Correto. Logo, preenchia uma das condições de elegibilidade exigidas para concorrer ao cargo eletivo de deputado federal, tendo a idade mínima exigida, corretinho, cara. Letra B, correta. Isso é importante porque misturou dois assuntos, direitos políticos, condições de elegibilidade e idade mínima, né? Condições de elegibilidade e nacionalidade. É uma condição de elegibilidade ter a nacionalidade brasileira, seja nato naturalizado. Ele tinha a idade mínima, beleza? Letra C. Matthew era brasileiro nato. Ok. Logo preenchia a condição de elegibilidade. Ok. Mas não de deputado federal por não preencher a idade mínima. Errado. Tá? Errado. Porque ele tem a idade mínima, que é 21 anos. Letra D. Matthew somente poderia concorrer ao cargo eletivo de deputado federal caso se naturalizasse. Não, pô. Ele é naturalizado. Ele é brasileiro nato. Né? Pois esse cargo não exige a nacionalidade nata, acrescendo-se que ele preenchia a idade mínima, nada a ver. Ele tinha a idade mínima, inclusive. Letra E. Matthew somente poderia concorrer a um cargo eletivo caso se naturalizasse. Não, pô, ele é brasileiro nato, beleza? Em questão de prova, isso é uma questão de delegado. Você tem que saber se ele é brasileiro nato ou não é, cara. Tem que identificar isso na hora, principalmente pelo critério de solo. Critério de solo é o que prepondera. Mesmo que o pai seja estrangeiro, esteja em serviço do caralho a 4, mas nasceu no território nacional e não estando em serviço do próprio país, brasileiro nato. Terceira, defensor público substituto, CESP e SEBRASP. CESP e SEBRASP, TRT 8.
Bora lá, TRT-8. Olha, questões de prova, mais ou menos assim. A Constituição Federal de 88 dispõe que não deve haver distinção legal entre brasileiros natos e naturalizados. Beleza, diz assim, olha, a lei não pode diferenciar brasileiros, com exceção dos casos previstos no texto constitucional. Beleza. Conforme as disposições da Constituição Federal de 88, são privativos de brasileiros natos os cargos deles. Sacanagem, né? Cargo de defensor, os caras perguntando, cargo privativo de brasileiro nato. Mas bora lá, né? Letra A. Ministro do STJ. Não, ministro do STF. Ministro do STJ pode ser brasileiro naturalizado. É ministro do STF. Oficial das Forças Armadas, ok. Beleza? Beleza, professor. Bora aqui. Carreira diplomática, ok. E ministro da Justiça? Justiça, pô. Não. Tudo que eu falei para vocês. Ministro da Defesa, pô. Ministro da Defesa. C. Presidente da República, ok. Presidente da República precisa ser brasileiro nato? Precisa. E presidente do STJ, primeiro, são os ministros do STF, não é o presidente do STF. E não é STJ. STJ pode ser brasileiro naturalizado. Presidente do Senado Federal, ok. E vice-presidente da República, corretinho, letra D, tá no rol de cargo de privativo de brasileiro nato. Letra E, ministro do STF, ok. E ministro da Casa Civil não, pô, ministro de Estado, da Defesa. O único ministro de Estado é o da Defesa. Defesa. Não vai esquecer disso, beleza? Terceira era aquela para o defensor público não zerar. Quarta, olha aí, SESC Sebrae 2022, Telebrás, técnica de gestão de telecomunicações, assistente administrativo. Questão de 2022. À luz da Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir acerca dos direitos e garantias fundamentais. Os cargos de vice-presidente e de presidente da República são privativos de brasileiro natos. Ok, essa informação está correta. Mas o cargo de ministro do STF pode ser exercido pelo brasileiro nato. Essa segunda parte está errada. Todo ministro do STF, os 11 ministros precisam ser brasileiros natos. Não pode ser exercido esse cargo por brasileiro naturalizado. Ele está no rol, e aquele rol ele é taxativo, ele é fechado. Se não tiver ali, não tem outra possibilidade. Mas está ministro do STF? Tá. Então essa daí tá o quê? Tá errada. Tá errada. Segue aí. Quinta. FGV 2021. Opa, aspirante da Polícia Militar. Se a FGV pegar o concurso do CFO, é nesse estilo, né? Eu já estou apostando na FCC, que hoje ela pegou do Detran, então acho que vai pegar também do CFO. Mas bora lá, bora ver que nos espera, né? Ana, FGV 2021, PM Paraíba, aspirante da Polícia Militar. Ana, nascida no território brasileiro. Quando a Ana nasceu no território brasileiro, você já pensa assim, ó, essa moleca brasileira nata. A Ana é brasileira nata. Ela só vai deixar de ser brasileira nata se os pais dela tiverem serviço no seu próprio país, beleza? Enquanto seus pais italianos, os dois são italianos, eles são estrangeiros. Aqui se encontrava trabalho em uma sociedade empresária privada italiana. Procurou um advogado e consultou sobre sua nacionalidade. Ela é o quê, cara? Se os pais não estavam a serviço do próprio país, estavam a serviço de uma sociedade empresária privada, a brasileira nata, cara, né? Letra A. O advogado respondeu corretamente que Ana é. Letra A. Brasileira nata, independentemente de qualquer auto complementar, corretinho. Nasceu no território nacional e os pais não estão a serviço do próprio país, é brasileiro nato. Precisa fazer mais alguma coisa? Não precisa fazer nada. Lembra do quadro que a gente viu? Então, pronto. Letra B. Estrangeira? Não, errado. Ela é brasileira nata. Mas pode se naturalizar brasileira a qualquer tempo? Nada a ver, pô. Nada a ver. Se ela é brasileira nata, não tem esse naturalização a qualquer tempo, né? Qualquer tempo. E outra coisa. Imagina só que ela dá no caso de naturalização. Seria a qualquer tempo? Não, pô. Teria uma condição. Ela teria que vir residir no Brasil após atingir a maioridade. Então, não é a qualquer tempo, né? Ser brasileira nata, desde que opte por essa nacionalidade ao completar 18 anos, não, pô. Se ela nasceu em território nacional, ela já é brasileira nata. Critério de solo. Essa regra da opção da nacionalidade brasileira
após completar 18 anos, ela é para quem nasce em território estrangeiro e é filho de pai ou mãe brasileiro. Como a Ana nasceu no território brasileiro, ela é brasileira nata, em regra. Show de bola? Então, essa questão, essa alternativa está errada. Letra D, estrangeira, está errada, mas pode adquirir a nacionalidade brasileira a qualquer tempo a partir do requerimento de seus pais. Primeiro, nunca a pessoa vai requerer em nome de outra, né? Não há naturalização, por exemplo, que uma pessoa requereu em nome de outra. Então, ela mesma tem que requerer. Tranquilo. E brasileira nata ou naturalizada? Pode ser nata ou naturalizada ao mesmo tempo? Não pode, né, cara? Ou só é nato ou só é naturalizado. Isso daí tá doido. Tá doido. A FGV tá maluca. Então, correta é a letra A. A de... Não sei. Pensa aí numa coisa com A. Sexta. CESP Sebrae 2021. Soldado combatente. Essa prova ela foi anulada com suspeita de fraude, mas é uma prova boa. Com base na Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. Os nascidos no estrangeiro que sejam filhos de pai e mãe brasileiros somente serão considerados brasileiros natos se tanto seu pai quanto sua mãe estiverem ambos a serviço da República Federativa do Brasil. Isso está errado, pô. Sabe por quê? Não precisa os dois. Não precisa os dois. Basta que apenas ou o pai ou a mãe. É assim que está na Constituição, né? Ou... Pode ser os dois? Pode, pô. Mas não necessariamente precisa ser os dois, né? Não é questão essencial que sejam os dois. A questão, ela está te indicando que é essencial que os dois, né? Isso daqui é uma conjunção aditiva, né? Isso dá uma ideia de mais. Ou seja, né? Dá uma ideia de que tem que ser um e outro, né? Na verdade, é um ou outro. Né? Então, não é tanto o pai quanto a mãe. Basta que um seja. Então, por isso está errado. A questão é boa. Ela é mais uma questão de português, se a gente for ver, né? Mais uma questão de português, e você tem que saber que tinha que ser ou um ou outro. Questão errada. Sétima. Mais uma questão do CESP de 2022, agora, de 2022. À luz da Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir acerca dos direitos e garantias fundamentais. São brasileiros natos aqueles que nascem no exterior, de pai ou mãe brasileira, nasceu no exterior, nasceu no território nacional, não, nasceu no exterior, desde que venham a residir no Brasil e optem a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira, correto. Isso daqui tá ok. Ou que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou que sejam registrados em repartição brasileira competente. Cara, a redação não tá das melhores, mas tá certo, né? Na minha cabeça, isso daqui está correto. E foi a resposta da banca, que está correto. Só que a redação, ela dá a entender outra coisa, né? Enfim, pegadinha da banca. CESP, às vezes, a gente faz essas coisas. Tá certo, né? Se parasse bem aqui em nacionalidade brasileira, bem aqui, ó, estaria tudo bem. Só que se ou que sejam registrados em repartição brasileira competente, cara, é a redação que está ruim, olha. São brasileiros natos, aqueles que nascem no exterior, né? De pai ou mãe brasileira, né? Aí tem a condição, que venha residir no Brasil, blá, blá, blá. Ou tem outra condição, que sejam registrados em repartição brasileira competente, também vai ser brasileiro nato, né? A redação, ela não é boa. Isso induz o candidato a erro, né? Essa questão, ela é passível de ser anulada, justamente porque ela não dá condição objetiva de avaliação. Mas a banca, ela é esperta, ela faz isso de propósito. Mas essa questão está correta. Coisas do CESP, né? A gente tem que ficar com medo do CESP. Coisas do CESP. O CESP tem dessas. Sétima, tá certa, beleza? Resposta da banca, tá correta. Não posso fazer nada. Mas eu também anularia essa questão aí, porque a questão não tá boa. Oitava. 2022, PC Paraíba, delegado de polícia civil. Suponha que João nasça no Brasil. Nasceu no Brasil. Você já pensa assim, cara, esse bicho nasceu no Brasil, ele é o quê? Brasileiro nato. Ele nasceu no Brasil, critério de solo. E seja filho de pai e de mães argentinos. De pai e mãe argentinos. Pais estrangeiros.
que estejam em território brasileiro a serviço do Uruguai, bicho. Lembra que eu alertei? O João, ele é brasileiro nato, ele é estrangeiro, ele é? Ele é filho de estrangeiros, ele nasceu no Brasil. E esses pais argentinos estão a serviço do Uruguai. Ele é brasileiro nato? Ele é brasileiro nato, sim ou não? Ele é brasileiro nato, pô. Sabe por quê? O CESP, ele não considera que esses pais estrangeiros, que são argentinos, que estejam a serviço do Uruguai, né, como aquele critério que se encaixa, que os pais estão a serviço do seu próprio país, justamente pela redação do texto constitucional. O João, ele é brasileiro nato, porque os pais não estão a serviço do próprio país. Beleza. Suponha ainda que Sandro, olha, eu juro para vocês que eu não mudei esse nome, tá lá, pesquisa aí nas questões. Eu nasci na Itália, sou italiano, sei lá, tô brincando. E seja filho de pai brasileiro que resida há algum tempo no exterior por interesse pessoal de estudo. Eu, Sandro, sou brasileiro nato, eu nasci na Itália, só que o meu pai, ele é brasileiro, né? Só que ele está só residindo lá, estudando, né? Então, eu não sou brasileiro nato. Professor, mas eu posso vir a me tornar C? Posso vir a me tornar a C. É diferente de já ser, como no critério de solo, que não precisa de nada. Beleza? E a questão não me dá indicação de que o meu pai estava a serviço do Brasil. Não estava, ele estava em estudo. E também não dá indicação de que eu fui registrado em repartição brasileira competente. Né? E não diz se eu sou maior de idade e vim residir no Brasil. Beleza? Então, na minha cabeça, eu não sou brasileiro de nenhuma forma. Deixa eu ver aqui. Jaqueline, suponha também que Jaqueline nasça na Espanha, nasceu no exterior e seja filha de mãe brasileira a serviço da República Federativa do Brasil. Aí é brasileiro nato, né? De cara. De cara. São brasileiros natos. Sandro não é brasileiro nato. Beleza? Então a gente elimina letra D e letra A. Eliminamos letra D e letra A. E a gente percebeu que o João é brasileiro nato. Se João é brasileiro nato, elimina a letra C. E a gente percebeu que a Jaqueline é brasileira nata, né? Então, elimina a letra E. Opa, professor, sobrou a letra B, que diz que é João e Jaqueline somente. Beleza? Letra B correta. Esse tipo de questão, ele tem que ter só atenção, cara. Nessa dica que eu dei, o fato dos pais não estarem a serviço do próprio país determina que essa criança seja brasileira nata. Beleza? Isso é o entendimento do CESP. O CESP entende assim, e é isso que você vai levar para a prova. Principalmente isso daqui, ó. Isso pegou muita gente, cara. O pai e a mãe não estavam a serviço do próprio país. Então, por isso que o João é brasileiro nato. Beleza? Fui tapeado. Errei, professor. Meu Deus do céu. Calma. Erra aqui e não erra na prova. Show de bola? Show de bola. Tem que ter atenção, tem que ter atenção. 9. Olha a 9 aí, bicho. Olha a 9. Olha a 9. A CEV exige que determinados cargos eletivos sejam ocupados por brasileiro nato. Nesse contexto, um brasileiro naturalizado ou português equiparado poderá, letra A, candidatar-se a presidente ou vice-presidente da República. Desde que um desses cargos seja ocupado por brasileiro nato. Não, né? Sacanagem. Não tem essa previsão. Primeiro, brasileiro naturalizado pode ser presidente ou vice-presidente? Jamais. Jamais. Não pode nem se candidatar. Daí tá errada. B, candidatar-se a vice-presidente? Não. Isso é cargo privativo de brasileiro nato. Um brasileiro naturalizado não é brasileiro nato. E um português equiparado, muito menos. Desde que candidato a presidente seja brasileiro nato, é errado. C, candidatar-se a vice-governador? Desde que o candidato a governador seja brasileiro nato, cara, não tem essa previsão constitucional. Mas, sei lá, vamos ver a letra D. Concorrer a cargo de deputado federal ou senador
desde que não ocupe o cargo de presidência das comissões permanentes da Câmara, comissões permanentes da Câmara não tem nada a ver. Não tem nada na Constituição que fale sobre comissão. Tem na presidência do Senado e da Câmara. Letra E. Concorrer ao cargo de deputado federal ou senador, desde que não ocupe o cargo de presidente da Câmara ou do Senado Federal, corretinho, corretinho. Letra E correta. Letra E está correta. Essa parte da letra D não tem isso na Constituição, bicho. Comissão permanente da Câmara? Não, pô. Sei lá, acho que ele pode, um brasileiro naturalizado pode, um português equiparado, né? Se for dado reciprocidade em favor de brasileiro, pode. Que não pode é ele concorrer a um cargo privativo de brasileiro nato, que é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Mas ele pode ser deputado? Pode. Pode ser senador? Pode. Beleza? 9 é a letra E. E de escola. 10, olha 10 aí, ó. Bora arrumando para beira, já é finais. São 22. FGV 2022, promotor de justiça. Johan. É Johan, né? Johan nasceu em território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade alemã, opa, os pais são estrangeiros, aqui se encontravam com visto de turista, bicho. Os caras estavam passando férias, né? Se ele nasceu em território brasileiro e os pais não estavam a serviço do próprio país, esse moleque é o quê, bicho? Ele é brasileiro nato. Você vai sair daqui vomitando essa regra. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Foi levado para a Alemanha, onde era legalmente reconhecida a nacionalidade alemã. Nata. Opa. Aqui temos uma informação importante. Essa informação, ela é essencial para resolver essa questão. Foi reconhecido a ele a nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ao reconhecer essa nacionalidade originária pela lei estrangeira, o Johan, ele deixa de ser brasileiro nato? Não, está naquelas exceções de que o brasileiro, ao adquirir outra nacionalidade, não perde a nacionalidade brasileira. Se foi reconhecida a nacionalidade alemã pelo critério de jus sanguínea, inclusive ainda diz o critério, diz, olha, nacionalidade originária, tanto brasileira quanto alemã, beleza, ele fica polipátrida, ele fica com as duas nacionalidades originárias. Ao completar 25 anos de idade, foi acusado de tráfico de entorpecente na Alemanha. Sempre esses caras fazem coisa errada, né? Tendo retornado pela primeira vez ao Brasil, o que ocorreu na condição de fugitivo. Os caras sempre fogem para o Brasil, né? À luz dessa narrativa, é correto afirmar que Johan, letra A, apenas tem nacionalidade alemã, está errado. Ele tem tanto a nacionalidade brasileira quanto a alemã, porque ele tem o reconhecimento de duas nacionalidades, tanto a brasileira quanto a alemã, e de forma originária, né? Letra B, além de ter nacionalidade alemã, é brasileiro nato, certinho, isso mesmo, não sendo passível de ser acolhido eventual pedido de extradição formulado pelo governo da Alemanha, correto, corretinho. Esse tipo de questão aí é boa questão, porque ela avalia muito além do decoreba do texto constitucional, né? A gente tem que avaliar muitas informações, principalmente a parte de extradição, reconhecimento de outra nacionalidade estrangeira pela lei estrangeira, e que pode conviver duas nacionalidades originárias. Por quê? Porque o brasileiro só perde a nacionalidade se ele adquirir outra nacionalidade de forma voluntária. Aqui, o Johan teve reconhecido uma nacionalidade originária. Ele foi imposto a ele esse reconhecimento. Beleza? C. Em razão do princípio da unicidade, teve a nacionalidade brasileira de caráter nato cancelada assim que reconhecida a alemã, sendo cabível, portanto, eventual extradição. Não é possível o reconhecimento da nacionalidade estrangeira pela lei estrangeira, o que não faz o Johan perder a nacionalidade brasileira. Está errada a letra C. D. Apesar de ter nacionalidade alemã, pode requerer a brasileira? Não, ele é brasileiro nato, né? Então, ele não vai perder, vai ter que requerer o quê? Alguma coisa que ele já tem de forma automática, né? Tranquilo? E, apesar de ter nacionalidade alemã, pode requerer brasileiro? Não, cara, ele já é brasileiro nato, né? E a gente viu no quadro que não precisa de mais nada, ele é nato de forma automática. A 10ª é a letra B, B de banco. 11. CESP-SEBRAE 2021, procurador do Estado, cargo de nível superior, cargo de nível superior. Acerca da nacionalidade, julgue os próximos itens. A legislação brasileira, diferente do que ocorre em outros países, não permite que uma pessoa detenha mais de uma nacionalidade? Opa!
Certo ou errado essa parada aí? A legislação brasileira, a nossa Constituição Federal, permite que o brasileiro possua mais de uma nacionalidade? Permite, pô. Permite, lógico. Diz lá, olha, não perderá a nacionalidade brasileira quando reconhecimento da nacionalidade originária de outro país pela lei estrangeira. Quando condição de permanência, né, em outro país é imposta a naturalização. E quando para o exercício de direitos civis. Beleza? Então, aí é possível que um brasileiro tenha mais de uma nacionalidade? É. Isso daí está errada. Está errada a primeira afirmativa. 2. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Isso é cópia. Cópia, artigo 12, inciso 2, a linha C, né? Cópia. Então tá correto. Terceira, um naturalizado brasileiro pode perder a nacionalidade brasileira, mas o brasileiro nato não, tanto nato quanto naturalizado, eles perdem a nacionalidade brasileira quando ele adquire outra nacionalidade de forma voluntária, pô. Então, o nato, ele pode perder a nacionalidade brasileira sim. Então, essa daqui tá falso, pô. Então, nós temos verdadeiro. Não, verdadeiro não. Isso daqui tá falso. Temos verdadeiro aqui e temos falso. Ou seja, apenas o item 2 está correto. Apenas o item 2 está correto. Beleza? O brasileiro pode perder a nacionalidade brasileira, mas nato não. Tanto nato quanto naturalizado fica cabreiro com isso, pode perder a nacionalidade brasileira. 12ª, TJ, Rio de Janeiro. Olha aí, TJ Amapá, TRT8, analista judiciário, oficial de justiça. Opa. Ingrid, sempre tem alguém, né? Nasceu no território da Bélgica. Opa, nasceu onde? No estrangeiro. Você pensa, não é brasileiro. É que seu pai é brasileiro, mas pode vir a ser brasileiro nato? Pode, porque o pai é brasileiro, critério de sangue. Ali atuava uma indústria privada de conectores eletrônicos. Primeiro, o pai estava a serviço da República Federativa do Brasil? Não, então descarta essa possibilidade. Sua mãe era belga. Considerando que Ingrid foi registrada apenas perante o órgão competente belga, não foi registrado no órgão competente brasileiro, órgão competente belga. Não perante uma repartição brasileira. Ela é considerada o quê, cara? Ela é o quê? Se ela nasceu no estrangeiro, apesar de ser filha de brasileiro que não estava a serviço da República Federativa do Brasil, em regra, ela é estrangeira. Mas ela pode vir a se tornar brasileira? Pode. Quando? Depende. Como ela não foi registrada em repartição brasileira competente, ela precisa atingir a maioridade, vir residir no Brasil e aqui optar pela nacionalidade brasileira. Quer ver como é essa resposta? Letra A, estrangeira, somente lhe restando a opção de se naturalizar? Não, ela é filha de brasileiro. Apesar de ser nascida no estrangeiro, ela é filha de brasileiro. Então, a opção dela é de se tornar brasileira nata, né? B, brasileira nata, já que seu pai era brasileiro e se encontrava em território belga. Trabalho? Não, não estava trabalho, mas era trabalho de uma empresa privada. Se fosse a serviço da República Federativa do Brasil, aí sim seria brasileira nata e não precisaria de mais nada. C, brasileira nata, pois a ordem constitucional brasileira adota em caráter conjunto os modelos de ius soli e ius sanguinis. Não. O modelo adotado é solo. E não há um conjunto entre o critério de sangue e solo. Professor, mas não tem alguma possibilidade de sangue? Tem. Mas isso não torna conjunto. O que torna é que o critério de solo tem algumas pitadas de sangue, mas o critério escolhido é solo. Beleza? D, estrangeira, mas caso venha a residir no território brasileiro e opte a qualquer tempo após atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira, adquirirá em caráter nato. Isso daqui é uma mesóclise. Ô, safado, até a banca tá me sacaneando. É isso mesmo, letra D é a correta. Letra D, D de dado.
mesóclise no meio da madrugada, aí não tem condição, não. Mas essa daí tá correta, porque a única possibilidade dela se tornar brasileira nada. Letra E, estrangeira, beleza. Mas pode adquirir a nacionalidade brasileira em caráter nato, caso requeira, em território belga, perante a repartição consular brasileira. No ano seguinte, a maioridade, não. Ela tem que ser registrada em repartição brasileira competente. E no ano seguinte, a maioridade, ela pode vir a residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Beleza? 2021, olha, presta atenção nesse tipo de questão, que ele pode vir cair na sua prova. 13ª, bora lá. 7 de fevereiro de 2021, agente de polícia da PC Alagoas, com base nos dispositivos da Constituição Federal de 88, acerca dos direitos e garantias fundamentais da segurança pública, julgue o item subsequente. Apenas após processo judicial, no qual seja homologada a opção, será considerada brasileira nata a pessoa que, nascida no estrangeiro, seja filha de pai brasileiro ou mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil? Eita! Tá certo isso? Daí tá certo ou tá errado? Cara, precisa de um processo para reconhecer a nacionalidade brasileira nata da pessoa. A gente viu no quadro que não precisa de porra nenhuma. É de forma automática. Se o pai ou a mãe estão a serviço da República Federativa do Brasil, é automático. Não tem esse processo judicial para homologar a nacionalidade brasileira. Isso daí é invenção pura. Tá errada, tá errada. Segue aí o baile. 14. 2021, PC Alagoas, agente de polícia também, ó, acerca dos direitos sociais, da nacionalidade, dos direitos políticos, julgue o item seguinte. Perderá a nacionalidade o brasileiro cuja naturalização for cancelada por decisão judicial ou administrativa, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, certo? Olha, a galera tá respondendo certo, isso tá errado, porra, isso tá errado. Porque é somente por sentença judicial. Sentença judicial. Sentença judicial é dada por um juiz, pelo Poder Judiciário. Sentença administrativa, decisão administrativa é feita no âmbito da administração pública. Por exemplo, imagina só que o ministro da Justiça cancele a naturalização de alguém por um ato administrativo, no meio de um processo administrativo. Esse cancelamento, ele é inválido, ele é ilegal. Por quê? Porque a Constituição prevê que para cancelar a naturalização de alguém em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, precisa de uma sentença judicial, de uma decisão judicial. Beleza? Beleza. Inclusive, o STF já julgou inconstitucional várias decisões administrativas que cancelaram a naturalização de alguém. Por quê? Porque precisa de um juiz determinando. Precisa que um juiz determine. Então, essa daí está errada. Olha, atenção, cara, atenção. O que deixa a questão errado é a palavra administrativa. Tranquilo? Tranquilo, professor. Já errei mesmo. Já errei. Então, passei direto no administrativo. 15, olha aí, 15, 2021, promotor de justiça do MP de Santa Catarina, né? CESP, com relação ao rol de direitos fundamentais previsto na CF e os aspectos relativos à sua correspondente efetivação, julgue o item seguinte. Pessoa, filha de pai brasileiro, nascida em país estrangeiro, detém o direito à aquisição da nacionalidade brasileira originária a partir do registro em consulado ou embaixada brasileira, desde que venha residir no Brasil? Certo ou errado? Errado, cara. Esse desde que é uma condicional, né? Uma condicional, dizendo assim, olha, só se torna brasileira se registrar em repartição brasileira competente e venha residir no Brasil. Ou seja, tem que somar as duas ações. Quando, na verdade, apenas a ação de registro num consulado, numa embaixada brasileira, que é uma repartição brasileira competente, né, já torna a pessoa brasileira nata. Então, essa questão está errada, beleza? Beleza. O CESP, ele usa muito jogo de linguagem. Então, fica cabreiro com o jogo de linguagem do CESP. 16. Combate. CESP, Sebrasp, também mesma prova. Não, essa daqui é MP, é uma prova. Prova daqui, de promotor daqui. Com base na distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, sob o prisma constitucional, é correto afirmar que a CF prevê o brasileiro naturalizado. Está perguntando do brasileiro naturalizado. Letra A.
poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, correto. O brasileiro naturalizado ele tem duas possibilidades de extradição. Se ele se envolver com tráfico ilícito de entorpecentes ou crime comum praticado antes da naturalização, né? O nato nunca pode ser extraditado, beleza? A letra A está correta. B, poderá compor o Conselho da República. Pode compor o Conselho da República brasileiro naturalizado? Não, cara. A gente viu que seis cargos de brasileiro, do cidadão, são cidadãos brasileiros natos. Né? Então, o naturalizado não pode compor o Conselho da República. Desde que tenha sido naturalizado há mais de 10 anos, não tem essa porra aí não. C. Não poderá ser extraditado pela prática de crime comum cometido antes da naturalização, pelo contrário, isso está errado. É possível a extradição desse brasileiro naturalizado se o crime for comum antes da naturalização, beleza? Está errada a letra C. D. Está impedido de ocupar o cargo de ministro da Justiça? Não, pô. Ministro da Justiça não. É ministro da Defesa. Olha aí no quadro. Qual é o único ministro de Estado que o brasileiro naturalizado não pode ocupar? Ministro de Estado da Defesa. O ministro da Justiça ele pode ocupar quando ele quiser. E não poderá ser proprietário de empresa jornalística ou de radiodifusão. E agora? Hein? Só que, olha, o Patrick falou ministro do STF, mas ministro do STF não é ministro de Estado, pô. Ministro do STF é ministro do STF, né? É um cargo lá do Poder Judiciário. O ministro de Estado, ele compõe o Poder Executivo Federal. Entendeu? Por isso que eu sempre repito, ministro de Estado. Né? O único ministro de Estado é o ministro de Estado da Defesa. Letra E, não poderá ser propriedade de empresa jornalística? Pode, pô, mas ele tem que ter mais de 10 anos de naturalização. É assim que diz a Constituição. Ou seja, é uma diferenciação que faz a Constituição entre brasileiro nato e naturalizado. Possuir empresa de radiodifusão o nato pode, mas o naturalizado tem que ter mais de 10 anos de naturalização. Professor, essa porra não cai. Não é que caiu para promotor de justiça, né? Pode cair na tua prova? Pode também, não sei. Quando cair, eu vou pegar esse texto e vou dizer, olha, eu falei que ia cair. 17, para a gente ir fechando logo. 2021, PCRN, agente escrivão. Essa daqui é boa. João, brasileiro nato. E Pedro, brasileiro naturalizado. Já vai perguntar a extradição, quer ver? Foram acusados e condenados pela prática de crime no país beta. E solicitou o quê? Extradição de ambos do Estado brasileiro. À luz da sistemática constitucional vigente. Letra A. Apenas Pedro pode ser extraditado. Correto. Está correto. Apenas Pedro pode ser extraditado. É isso mesmo. Por quê? Porque o João é brasileiro nato. Caso se trate de crime comum praticado antes da naturalização, está correto. Ele, como naturalizado, ele pode ser extraditado? Pode. Que situação? Crime comum praticado antes da naturalização. Ou de tráfico ilícito, entorpecentes, drogas, fim, na forma da lei. Correto? Para mim, isso está correto. Para a banca também. Só que tem uma galera que está marcando C. E a gente vai chegar na letra C e eu vou dar um alerta para vocês, porque essa questão ela tinha que ser anulada. Mas bora lá. B. João pode ser extraditado? Está errado. João não pode ser extraditado porque João é brasileiro nato. Tranquilo. C. Apenas Pedro pode ser extraditado. Informação correta. Caso se trate de crime comum praticado antes da naturalização, também informação correta. Não é? Não está correto essa informação? Está correto. Ou seja, nós temos duas respostas nessa questão. Só que a banca safada, a FGV safada, ela fez o quê? A FGV não vai processar. Ela deu como correta a letra A, indicando como fundamento de tá correto a letra A, que ela está mais completa. Ô, banca, filho da mãe. Olha isso. E a galera que marcou C recorreu e não ganhou. Porque ela manteve como argumento, né? Manteve como argumento que estava mais completa a letra A. Está correta a letra C. Olha aí. Ó. Apenas Pedro pode ser extraditado. Caso se trate de crime comum praticado antes da naturalização, é isso mesmo, pô. Essa é a informação, né? É isso mesmo. Só que a letra A também diz isso, né?
só que não dá a informação adicional de que o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei, também possibilita a extradição desse naturalizado. Beleza? Então fica cabreiro. Só para ter raiva da FGV, né? Só para ter raiva. Bora lá. Sei, já li, né? D. João e Pedro não pode ser extraditado. Não, o Pedro pode. João e Pedro não pode ser extraditado, o Pedro pode. Perceberam? Perceberam essa parada? Perceberam a sacanagem da banca? Trouxe a questão, juro para vocês, a resposta, se vocês forem procurar, é letra A. Eu fui procurar no site da FGV, por que era a letra A? E estava lá, letra A. Então a FGV é safada nesse ponto. Questão pilantra, né? Para mim, isso tinha que ser anulado, mas tá a letra A, beleza? Medo mesmo, pra gente dormir com medo. Bora voltar pro SESP, porque a SESP é mais tranquila. SESP 2021, PRF, olha aí, ó. Alguém fez essa prova? As hipóteses acerca dos direitos fundamentais, garantias e remédios condicionais, julgue o item a seguir. As hipóteses de perda da nacionalidade brasileira. As hipóteses de perda da nacionalidade brasileira previstas na Constituição Federal de 88 têm natureza taxativa, de modo que nem mesmo as convenções ou tratados internacionais podem ampliá-las. Tá certo isso? Isso tá certinho. Eu trouxe essa questão da PRF, questão de alto nível, cobra uma jurisprudência do STF. Sabia disso? Sabia disso? Sabia disso? Não sabia, professor. Olha aí a jurisprudência. Questão de ordem no habeas corpus 83113. Você vai estudar uma carreira policial, de oficial, você tem que saber isso daqui. Jurisprudencial, cobrando lá na PRF, pode ser cobrado lá no teu concurso de CFO, pode ser cobrado no teu concurso de analista, de técnico, TRT, TJAP, ou outro, pode. A perda da nacionalidade medida extremamente grave e excepcional por ostentar nacionalidade de natureza jurídica, direito fundamental. Lembra que eu falei? É direito fundamental. Só pode ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal. Aconteceu um caso em que o Brasil assinou como eu posso ver, uma convenção internacional, né? Um tratado internacional que previa a perda de nacionalidade nesse tratado. E o Brasil tentou levar em prática essa perda de nacionalidade. Aí o cara entrou com habeas corpus, né? Um habeas corpus, porque afinal era um crime de perda de nacionalidade. E o STF decidiu, olha, se for para perder a nacionalidade, tem que ser nos termos da Constituição Federal. Não pode um tratado internacional trazer isso. Boa questão boa. E leva essa informação, não pode o rol previsto na Constituição Federal ser ampliado, nem mesmo por convenções dos tratados internacionais, porque é um rol taxativo. Quais são as possibilidades? Perder a nacionalidade, adquirir outra nacionalidade de forma voluntária e teve um naturalizado, teve a sua naturalização cancelada por sentença judicial em caso de nocividade ao interesse nacional. Ficou claro? Tranquilo? Questão boa. 18, TRF. 19. TJ Amazonas, assistente judiciário. Com relação à perda da nacionalidade brasileira, o julgo o item que se segue. Brasileiro nato ou naturalizado, residente em território estrangeiro, perderá a nacionalidade brasileira se adquirir outra nacionalidade. Ok, essa é a regra. Exceto nas hipóteses constitucionalmente estabelecidas, correto. O SESP ele tem essa pegada do seguinte, ele não diz quais são as hipóteses constitucionalmente estabelecidas, ele não está te perguntando isso, mas ele fala de forma genérica, diz, olha, exceto naquelas hipóteses, se o cara adquirir outra nacionalidade, né, ele vai perder a nacionalidade brasileira, né? Sacanagem da banca também, né? A banca poderia ser mais clara, mas já que ela não é clara, está correto. Quais são as hipóteses? Só para a gente relembrar, né? Reconhecimento da nacionalidade estrangeira pela lei estrangeira originária, né, nacionalidade originária, e condição de permanência no território ou para o exercício de direitos civis, beleza? Imposição da nacionalidade estrangeira, da naturalização estrangeira para essas duas coisas, beleza? Beleza, tá certo, né? Fazer o quê? 20. Também a mesma prova, olha aí. Com relação à perda da nacionalidade de brasileiro, julgue o item que se segue.
Perderá a nacionalidade o brasileiro, aquele cuja naturalização seja cancelada judicialmente em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo, pô, tá certo, isso daqui tá certinho. Isso não é cópia do texto constitucional, mas essa é a previsão do texto constitucional. Vai perder a nacionalidade brasileira ou naturalizado. O nato não perde por sentença judicial, quem perde é o naturalizado. E esse cancelamento é judicial, isso é importante, e é esse o fundamento, atividade nociva ao interesse nacional. Beleza? 21, penúltima, para a gente já ir fechando. Sesc Sebrae 2029, auditor fiscal da Receita. Felipe é brasileiro naturalizado e foi morar no Japão. É brasileiro naturalizado, fica cabreiro. Onde se casou com Júlia, uma mexicana. Quando Júlia estava a serviço de seu país na Alemanha, nasceu Alberto, filho do casal, que não foi registrado no consulado brasileiro nem no mexicano. Aos 20 anos de idade, opa, ele já é maior. Alberto veio para o Brasil, onde instaurou residência. Ato contínuo, optou pela nacionalidade brasileira. Eita porra da embaralhada. Vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi nada. Mas bora decodificar o que a questão vai pedir. Nessa situação hipotética, no que diz respeito à nacionalidade, a CF estabelece que Alberto, cara, ele nasceu onde? Ele nasceu, nem sei onde ele nasceu. Ele nasceu na Alemanha, né? Ele nasceu na Alemanha. Só que ele é filho de brasileiro. Professor brasileiro naturalizado. Tem problema? Não tem problema nenhum, gente. A Constituição fala, olha, filho de brasileiro, né? Filho de brasileiro. Não é assim que dá lá, olha. Nascido no estrangeiro, filho de brasileiro. Diz se é brasileiro nato ou naturalizado. Em algum momento ali, não diz, cara. Então a gente não pressupõe. Se a Constituição ela não fez essa restrição, não é a gente. Essa questão ela é boa, porque ela traz essa informação do naturalizado e muita gente poderia se confundir achando que esse moleque não é brasileiro nato. Mas ele é, presta atenção, ele é filho de um brasileiro naturalizado, mas é brasileiro. Né? E nasceu o moleque lá na Alemanha. Né? Não importa se ele veio aos 20 anos de idade para cá, instaurou residência, não, ele é brasileiro nato. Letra A. O Alberto é alemão e brasileiro? Não sei, bicho. Como é que eu vou saber se ele é alemão? Você está estudando Constituição da Alemanha aqui? Não, é Constituição do Brasil, então não sei. Letra B, brasileiro naturalizado? Não. Ele é filho de brasileiro. Então, a possibilidade que ele tem é de se tornar brasileiro nato. Né? C, é brasileiro nato. E agora, como ele não foi registrado em repartição brasileira competente, e como ele, o pai dele, apesar de naturalizado, não estava a serviço do seu próprio país, não posso dizer, eu posso dizer que ele é brasileiro nato. Entenderam isso? É isso mesmo, né? Ele é brasileiro nato. Ele optou, agora não estou lendo o comando, pô. Ele optou, ele veio, ficou maior e optou, então ele é brasileiro nato. Tá certo, letra C, C de casa, pô. Não confunde aí, a gente já tá com sono. D, não pode optar pela nacionalidade brasileira por não estar residindo? Não, essa regra aqui é do naturalizado. Letra E, é alemão? Tá errado. O professor, tá errado, pô. Como é que eu vou saber que ele é alemão? Tá errado. Sempre que tiver a nacionalidade, tá errado. Pode ter certeza. Porque não tá no edital, pô. Constituição da Alemanha. 22, para a gente fechar nossa aula de hoje, nossa aulinha de nacionalidade. Próxima aula a gente vê o que a gente vai fazer. 2018, Polícia Federal, perito. Olha a galera da Politec aí. Com relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. Ainda que, em regra, inexista distinção entre brasileiros natos e naturalizados, o cargo de oficial das Forças Armadas só poderá ser exercido por brasileiro nato. Correto. É isso mesmo. Essa é a previsão constitucional. Ainda que não exista boa redação, distinção entre brasileiros natos e naturalizados, né? A Constituição fala isso. Não pode haver distinção dessa galera, a não ser nos casos previstos nessa Constituição. E um desses casos é que só pode ocupar cargo de oficial das Forças Armadas o brasileiro nato. Beleza?
Então, essa questão, ela está correta. Correta. Corretíssima. Beleza? Fechamos as 22. Aqui está o gabarito para a galera. Tá na descrição do vídeo, né? Tá na descrição do vídeo esse PDF para você ter acesso e estudar depois com todos aqueles esquemas e essas questões. Resolvam as questões, revisem a aula e nunca percam questões de direito de nacionalidade. Belezinha? Belezinha. Fico com vocês. Fico por aqui com vocês. Foi corrido, mas a gente conseguiu esgotar o assunto e resolver 22 questões. Beleza? Para a galera do YouTube, meu muito obrigado. Obrigado a vocês que estão aí. Vou parar de gravar, porque senão a galera fica, pô, tá falando besteira. E na próxima aula a gente se fala. Aula 4. Vem aí a aula 4.